E deixa eu trazer uma informação importante. Há 2 meses, para possivelmente deixar o cargo e concorrer à presidência da República, o governador João Dória anunciou uma série de reajustes para servidores públicos. Servidores da segurança pública e da saúde vão ter aumento salarial de 20%. Os demais terão reajuste de 10%. São Paulo, para todos entenderem, tem mais de 500 mil servidores públicos e estaduais. Lembrando que o projeto ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Em ano eleitoral, pode ser analisado um aumento salarial tão generoso assim? É justamente essa pergunta que a gente faz. A gente vê o presidente da República baixando essa portaria e o governador João Dória encaminhando esse aumento justamente para que seja aprovado na Assembleia. São 5 horas e 47 minutos. Vamos continuar a nossa discussão aqui. Constantino, ainda seguindo nessa linha de aumento, eu vi que você me pediu a palavra, em seguida o Serrão. Não, eu estava dizendo que não é fazer caridade com chapéu alheio, como diz o Piperno. Bom, tudo na política é caridade com chapéu alheio, claro porque política não produz riqueza, só transfere de um para outro, cobrando ali uma módica quantia de pedágio, né? No caso do Lula, um pedágio muito grande que precisa desviar para os amigos corruptos. Agora, nesse sentido, o governo federal abarrotou os cofres dos estados e municípios na pandemia. Então, não é verdade isso, tem recurso lá. A questão é senso de prioridade. O governo federal tem como prioridade a educação básica, já deixou isso muito claro. E prefeitos e governadores, às vezes, têm outras coisas em mente. Agora, é óbvio que é delicado, é óbvio que explode previdência, tudo isso é verdade. Temos um problema, né, no Brasil de gestão pública, e gasta muito e gasta mal. O que o Marco Antônio disse é muito importante também, descentralizar. Qual é o sentido de você ter o mesmo piso, e isso vale para salário mínimo, para muita coisa, no Maranhão e em São Paulo? Isso parece aquela coisa do sapato tamanho único. Quem tinha isso eram os soviéticos, né? Então, assim, vamos parar de achar que tudo tem que ser resolvido por Brasília. O Brasil precisa de federalismo na prática. Serrão. Exatamente isso, Constantino. E o detalhe importante, as prefeituras vão receber ajuda do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que antes o dinheiro era usado ou para nada, ou para roubalheiras, ou para outras coisas, e o MEC fez a gestão correta desse recurso e agora ele vai ser distribuído para uma prioridade fundamental, aumento de salário dos professores. Professor é a categoria mais importante de qualquer nação. É ela quem forma todo mundo. Então ela merece ter uma remuneração. Isso, infelizmente, no Brasil, há muito tempo não tem esse respeito que o professor merece. E o Jair Bolsonaro, muito espertamente, colocou o bode na sala de aula. E é um bode de ouro. O bode, agora, o governo federal mostrou que tem recursos para repassar a estados e municípios que têm recursos, a maioria tem, para bancar esse aumento dos professores. Quem não tiver, grite. Quem não tiver, vai fazer movimento contra. Só que aí já pegou a questão. O professorado, que até tem a tradição de ser, na sua maioria, petista, anti-Bolsonaro, agora tem um problema para resolver. O Bolsonaro quer dar aumento para eles, mas os outros que não são bolsonaristas não querem que o aumento aconteça. Então, essa vai ser uma polêmica ótima para o ano eleitoral. Repito, Bolsonaro, candidatíssimo à reeleição, está jogando pesado na campanha. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, 5 horas e 50 minutos, 10 para 6, e a gente conversando um pouco aqui, debatendo, tentando entender esses reajustes aí no salário de servidores, professores, médicos, policiais, militares que o Dória e o Bolsonaro estão concedendo por aqui. Alguns especialistas, Marco, estão dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, com essa portaria, está tentando politizar a questão do aumento salarial. Você acha? Eu adoro ouvir os especialistas, né? Eles aparecem de maneira muito conveniente quando é para criticar alguma medida que, como o próprio Piperno aqui, que é o nosso representante de um pensamento que a gente discorda com bastante veemência, mas polidez, ele tem elogiado, ele elogiou, ele falou do timing, mas no fundo ele concorda com a ideia, ele acha justo, ele acha adequado, ele acha razoável. Senão ele apanha em casa, a mãe dele bate nele. Então, quer dizer, eu vejo a situação aqui muito interessante, né? Aparecem os especialistas, daqui a pouco aparece um jurista falando que a medida é ilegal, que a medida é inconstitucional, e daí você vê toda uma celeuma criada em torno de uma coisa que
é praxe, né? Está dentro das funções dele. Então, Paulo, para ser bem objetivo com você, o presidente, como todos já falaram aqui, ele tomou uma medida adequada. Existe um problema anterior relacionado à centralização, né, dessas questões. Deveria ser descentralizado. Mas a medida em si, né, é válida e adequada, é legítima. Deixa eu colocar um pouco de tempero nessa nossa conversa, porque eu vejo uma diferença significativa desses dois aumentos. O presidente da República, quando baixa uma portaria de 33% no aumento salarial de professores, está dizendo o seguinte: olha, aqui no Brasil o piso salarial seria esse, mas ele não é o administrador desses recursos. Aqui em São Paulo, o governador João Dória é o administrador desses recursos, tanto é que encaminhou esse dinheiro para ser aprovado ou não na Assembleia. Essa diferença não é uma diferença significativa, porque é muito simples você baixar uma portaria falando que o salário tem que ser de 100 mil reais e os outros que se danem para pagar. Eu acho que o João Dória quer se redimir, Paulo, talvez pelo lockdown. Talvez pelo lockdown que ele fez com o estado de São Paulo, que arruinou a vida de milhares, de milhões de pessoas aqui no estado que ele governa. Então talvez seja uma medida... Aí eu enxergo até um populismo, se eu for falar para você, Piperno, porque eu enxergo que ele arruinou a vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo. O aumento do professor virado Fundeb. E agora ele vem fazer esse discurso de reajuste. Mas, querendo o discurso ou não, é o gestor do orçamento. O Bolsonaro, no caso da portaria, não é. O gestor do Fundeb. É um momento legal. O gestor do Fundeb. É um momento legal. Os fundos são transferidos para os municípios. Além de ser fundo... Além de ser fundo que vem também do Fundeb, é um aumento concedido dentro da lei. Tem uma regra, não é um valor arbitrário. O Bolsonaro não poderia resolver que é 100 mil, Paulo. Não, o que eu estou dizendo, Constantino, ele é gestor do Fundeb, não da gestão administrativa de recursos do Estado. Sim, eu entendi seu ponto, mas ele não pode escolher arbitrariamente o valor do piso. Não é uma coisa que sai da cabeça dele. Então, fala, Piperno, para a gente fechar. Por favor, que eu preciso ouvir os nossos ouvintes, mas tweet. Dos 33% de aumento, o governo federal entra com 10%. O resto ele está dizendo para estados e municípios, vire-se. Agora, no caso do reajuste anunciado pelo governador João Dória, ele está dizendo o seguinte: eu tenho condição de bancar isso.